No começo parecia perfeito. Tudo seguia o plano. Sem falhas, sem atrasos, mas então surgem problemas. Conexões se perdem. Rotas mudam. Nada encaixa. O tempo começa a escapar. Sem aviso. Sem controle A. Sem retorno, e o plano perfeito começa a quebrar, peça por peça. Sem solução clara. No começo parecia perfeito. Tudo seguia o plano. Sem falhas, sem atrasos, mas então surgem problemas. Conexões se perdem. Rotas mudam. Nada encaixa. O tempo começa a escapar. Sem aviso. Sem controle. Sem retorno, e o plano perfeito começa a quebrar, peça por peça. Sem solução clara. No começo parecia perfeito. Tudo seguia o plano. Sem falhas. Sem atrasos, mas então surgem problemas. Conexões se perdem. Rotas mudam. Nada encaixa. O tempo começa a escapar. Sem aviso. Sem controle. Sem retorno, e o plano perfeito começa a quebrar, peça por peça. Sem solução clara. No começo parecia perfeito. Tudo seguia o plano. Sem falhas. Sem atrasos, mas então surgem problemas. Conexões se perdem. Rotas mudam. Nada encaixa. O tempo começa a escapar. Sem aviso. Sem controle. Sem retorno, e o plano perfeito começa a quebrar, peça por peça. Sem solução clara. No começo parecia perfeito. Tudo seguia o plano. Sem falhas. Sem atrasos, mas então surgem problemas. Conexões se perdem. Rotas mudam. Nada encaixa. O tempo começa a escapar. Sem aviso. Sem controle. Sem retorno, e o plano perfeito começa a quebrar, peça por peça. Sem solução clara. No começo parecia perfeito. Tudo seguia o plano. Sem falhas. Sem atrasos, mas então surgem problemas. Conexões se perdem. Rotas mudam. Nada encaixa. O tempo começa a escapar. Sem aviso. Sem controle. Sem retorno, e o plano perfeito começa a quebrar, peça por peça. Sem solução clara. No começo parecia perfeito. Tudo seguia o plano. Sem falhas. Sem atrasos, mas então surgem problemas. Conexões se perdem. Rotas mudam. Nada encaixa. O tempo começa a escapar. Sem aviso. Sem controle. Sem retorno, e o plano perfeito começa a quebrar, peça por peça. Sem solução clara. No começo parecia perfeito. Tudo seguia o plano. Sem falhas. Sem atrasos, mas então surgem problemas. Conexões se perdem. Rotas mudam. Nada encaixa. O tempo começa a escapar. Sem aviso. Sem controle. Sem retorno, e o plano perfeito começa a quebrar, peça por peça. Sem solução clara. No começo parecia perfeito. Tudo seguia o plano. Sem falhas. Sem atrasos, mas então surgem problemas. Conexões se perdem. Rotas mudam. Nada encaixa. O tempo começa a escapar. Sem aviso. Sem controle. Sem retorno, e o plano perfeito começa a quebrar, peça por peça. Sem solução clara. No começo parecia perfeito. Tudo seguia o plano. Sem falhas. Sem atrasos, mas então surgem problemas. Conexões se perdem. Rotas mudam. Nada encaixa. O tempo começa a escapar. Sem aviso. Sem controle. Sem retorno, e o plano perfeito começa a quebrar, peça por peça.
sem solução clara. No começo parecia perfeito. Tudo seguia o plano. Sem falhas, sem atrasos, mas então surgem problemas. Conexões se perdem. Rotas mudam. Nada encaixa, o tempo começa a escapar. Sem aviso. Sem controle. Sem retorno. E o plano perfeito começa a quebrar. Peça por peça. Sem solução clara. No começo parecia perfeito. Tudo seguia o plano. Sem falhas. Sem atrasos, mas então surgem problemas. Conexões se perdem. Rotas mudam. Nada encaixa, o tempo começa a escapar. Sem aviso. Sem controle. Sem retorno, e o plano perfeito começa a quebrar. Peça por peça. Sem solução clara. No começo parecia perfeito. Tudo seguia o plano. Sem falhas. Sem atrasos, mas então surgem problemas. Conexões se perdem. Rotas mudam. Nada encaixa. O tempo começa a escapar. Sem aviso. Sem controle. Sem retorno, e o plano perfeito começa a quebrar. Peça por peça. Sem solução clara. No começo parecia perfeito. Tudo seguia o plano. Sem falhas. Sem atrasos, mas então surgem problemas. Conexões se perdem. Rotas mudam. Nada encaixa, o tempo começa a escapar. Sem aviso. Sem controle. Sem retorno, e o plano perfeito começa a quebrar. Peça por peça. Sem solução clara. No começo parecia perfeito. Tudo seguia o plano. Sem falhas. Sem atrasos, mas então surgem problemas. Conexões se perdem. Rotas mudam. Nada encaixa. O tempo começa a escapar. Sem aviso. Sem controle. Sem retorno, e o plano perfeito começa a quebrar. Peça por peça. Sem solução clara. No começo parecia perfeito. Tudo seguia o plano. Sem falhas. Sem atrasos, mas então surgem problemas. Conexões se perdem. Rotas mudam. Nada encaixa. O tempo começa a escapar. Sem aviso. Sem controle. Sem retorno, e o plano perfeito começa a quebrar. Peça por peça. Sem solução clara. No começo parecia perfeito. Tudo seguia o plano. Sem falhas. Sem atrasos, mas então surgem problemas. Conexões se perdem. Rotas mudam. Nada encaixa. O tempo começa a escapar. Sem aviso. Sem controle. Sem retorno, e o plano perfeito começa a quebrar. Peça por peça. Sem solução clara. No começo parecia perfeito. Tudo seguia o plano. Sem falhas. Sem atrasos, mas então surgem problemas. Conexões se perdem. Rotas mudam. Nada encaixa, o tempo começa a escapar. Sem aviso. Sem controle. Sem retorno, e o plano perfeito começa a quebrar. Peça por peça. Sem solução clara. No começo parecia perfeito. Tudo seguia o plano. Sem falhas. Sem atrasos, mas então surgem problemas. Conexões se perdem. Rotas mudam. Nada encaixa, o tempo começa a escapar. Sem aviso. Sem controle. Sem retorno, e o plano perfeito começa a quebrar. Peça por peça. Sem solução clara. No começo parecia perfeito. Tudo seguia o plano. Sem falhas. Sem atrasos, mas então surgem problemas. Conexões se perdem. Rotas mudam. Nada encaixa, o tempo começa a escapar. Sem aviso. Sem controle. Sem retorno, e o plano perfeito começa a quebrar.
peça por peça, sem solução clara. No começo parecia perfeito. Tudo seguia o plano. Sem falhas, sem atrasos, mas então surgem problemas. Conexões se perdem. Rotas mudam. Nada encaixa. O tempo começa a escapar. Sem aviso. Sem controle. Sem retorno. E o plano perfeito começa a quebrar. Peça por peça. Sem solução clara. No começo parecia perfeito. Tudo seguia o plano. Sem falhas. Sem atrasos, mas então surgem problemas. Conexões se perdem. Rotas mudam. Nada encaixa. O tempo começa a escapar. Sem aviso. Sem controle. Sem retorno. E o plano perfeito começa a quebrar. Peça por peça. Sem solução clara.